Vivência, né, e ouvir as pessoas é o que dá as diretrizes de como os representantes devem atuar. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele é um benefício de assistência social. Algumas pessoas têm direito a ter o benefício, né? Tem uma lista de requisitos. Um dos requisitos é ter uma deficiência. E aí, desde 2019, a gente tem sofrido com a precarização desse benefício. Com a votação da reforma da Previdência, esse foi um dos benefícios que foi extremamente prejudicado. Por isso que aí faz sentido mesmo a frase, novamente, nada sobre nós sem nós. Se nós tivéssemos lá no âmbito federal congressistas com deficiência em grande número, e não só com deficiência, mas que lutassem pela causa, porque não basta, né, ter uma política identitária se você de fato não atua por ela, não luta por ela, né, na prática. E se nós tivéssemos essas pessoas lá, talvez esse benefício não tivesse sido tão prejudicado. Porque esse benefício, ele existe justamente, né, um dos motivos é porque essa pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho. Essa pessoa não consegue ter uma vida autônoma, com independência, de usufruir de um transporte público, de usufruir da própria cidade, seja qual transporte ela escolher usar. E aí, em contrapartida, do outro lado, a gente tem a política de cotas em empresas, por exemplo, para pessoas com deficiência. Se existe essa política de cotas, é justamente porque as empresas não estão contratando pessoas com deficiência se elas não são obrigadas, né? Desde que elas sejam obrigadas, é aí que elas contratam e olha lá. Então, essas políticas públicas de equiparação é justamente para que essas pessoas conquistem em algum momento a sua autonomia e não fiquem dependentes desses benefícios eternamente. As pessoas com deficiência têm o direito à isenção em PVA nos carros, né, que é um dos impostos dos carros, e o governo do estado tentou retirar esse benefício. Toda política pública, ela pode ser revista. E aí o ponto que eu trago é que as pessoas que usufruem desses benefícios e as pessoas técnicas que analisaram o motivo do porquê que esses benefícios foram propostos, elas precisam estar incluídas nesse debate. Você corta gastos daí, essa pessoa vai ficar mais dependente do governo, porque ela vai depender de muitos outros benefícios, e isso vira uma bola de neve. E aí, com muita resistência, o governo do estado voltou atrás. E aí que entra também o poder, né, da militância de rua, das pessoas engajadas também nos espaços políticos de poder, para que elas possam, muitas vezes, resistir e deixar com que essas políticas não passem. Acessibilidade é também acesso à informação. Do lugar do legislativo falar sobre garantir a real acessibilidade, a gente não está falando de propor novas leis, porque a gente tem leis muito boas que deveriam estar funcionando se uma outra parte do legislativo fizesse, se essa mesma parte do legislativo, aliás, fizesse um trabalho que é a fiscalização. Na minha cidade a gente tem uma lei que obriga que todos os restaurantes tenham cardápios em braille, por exemplo. E esse é um critério para que esses restaurantes, para que esses comércios tenham o alvará. E alvará, ele não é permanente, você tem que renovar seu alvará. E a gente tem aí renovação atrás de renovação, e esse critério não vem sendo exigido. Então não é falta de lei, é falta de execução. Ah, mas o restaurante vai acessibilizar, vai garantir o cardápio desde que essas pessoas cegas comecem a frequentar. É o contrário. Primeiro você acessibiliza, para depois essas pessoas irem. Você propõe isso, você garante isso, e aí eu tenho certeza que as pessoas com deficiência vão começar a sair de casa. Porque só em Taubaté nós somos 70 mil pessoas com deficiência, mas você sai nas ruas e você não enxerga elas. Onde elas estão? Eu ouço muito a cobrança de alguns colegas, de algumas colegas, a respeito da participação popular nas audiências públicas, por exemplo. Mas será que não é tudo feito para que essas pessoas não se sintam pertencentes a esse espaço político? Por mais que elas digam que
elas não gostam de política, tudo é política. E a partir do momento que elas voltarem a entender disso, elas vão voltar a participar da política, porque eu acredito que já foi assim em algum momento. Existem algumas ações que eu pretendo propor e também apoiar. Tem muita coisa legal, bacana acontecendo, né? Tem um projeto de lei tramitando na Alesp, que é a respeito do sinal sonoro nas escolas estaduais, para transformar aquele sinal estridente em um sinal sonoro musical. E isso tem um propósito para as pessoas com um transtorno do espectro autista, para tornar mais inclusivo mesmo esse sinal, não causar crises de ansiedade, algum tipo de transtorno naquele momento do apito. Então, é uma política que traz essa inclusão e deixa um ambiente também, talvez, muito mais prazeroso para o jovem, né? Então, essas ações que são ações úteis, né? Além do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ser extremamente importante, ele precisa atuar de forma descentralizada. E no caso das pessoas com deficiência, a gente tem uma falta no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo, no geral, de centros de reabilitação. Sou reabilitada pelo Centro de Reabilitação do Luci Montoro. Nós, cadeirantes, né, no Luci Montoro a gente aprende até a cair e levantar da cadeira. Então, realmente é algo que faz muita diferença na vida das pessoas. A gente tem um centro de reabilitação do Luci Montoro em São José dos Campos, mas em Taubaté já faz 7 anos que o nosso Luci Montoro está em construção. Então, a minha luta é para que essas obras, elas realmente sejam entregues nos prazos que elas sejam definidos, né? Porque não é falta de recurso, não. A luta pelo ambulatório de saúde mental é justamente um entendimento de que o corpo ele não é separado da mente, né? Muitas vezes o corpo ele adoece porque a mente também está doente. E, mais uma vez, nesse desgoverno, né, com o desmonte de atendimento das doenças mentais como se isso fosse algo secundário. Recentemente a gente teve o caso Genivaldo e ele foi tratado com um procedimento extremamente truculento, violento e fora das adequações de uma abordagem. A gente precisa realmente barrar tudo isso e reformular a forma que a gente tem olhado para as pessoas que têm doenças mentais. O Genivaldo, ele era diagnosticado com esquizofrenia. Quando entra esse adendo, o negócio fica mais grave ainda. Vivência, né, e ouvir as pessoas é o que dá as diretrizes de como os representantes devem atuar. Logo no início do meu mandato, eu recebi tanto um homem trans quanto uma mulher trans no meu gabinete e as duas pessoas, elas estavam passando pelo mesmo processo de negligência no SUS, né? Não porque o SUS não é maravilhoso e não é completo para atender essas pessoas. Como ele é ramificado, né? Quando ele chega no município, nem sempre as políticas que já são previstas, elas são aplicadas. Então, a gente já tem a Política Nacional de Saúde Integral das pessoas LGBTs. E dentro dessa política nacional, que está lá dentro das bases, das diretrizes do SUS, explica tudo o que uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, tem direito, como ela deve ser atendida, onde ela deve buscar os atendimentos, quais os atendimentos devem ser oferecidos para ela, já tem tudo isso específico. Só que o SUS é ramificado, então tem realmente uma autonomia dos gestores municipais em como vai funcionar ali seus equipamentos de saúde em seu município. E aí, por eu ter recebido essas pessoas, né, e pasmem, os meus colegas, às vezes parlamentares, falam: mas isso não existe aqui, porque eu nunca ouvi, né? Mas talvez você nunca tenha ouvido porque você nunca estava aberto. Uma pessoa para te procurar, né, ela precisa sentir que ela vai ser acolhida. Então, logo no começo do meu mandato, eu tive contato com essas pessoas que infelizmente não conseguiam fazer esse procedimento no nosso município porque carece de um ambulatório trans. Então elas não conseguiam fazer o processo de hormonização. E isso causa vários outros problemas de saúde nessas pessoas que são pagadoras de impostos e que têm o direito de receber essa qualidade, né, essa assistência médica, porque também pagam imposto e porque o SUS também é delas. E impacta também a outra parcela da população. É isso.
É esse pensamento, essa reflexão que eu trago para que as pessoas entendam que o campo da democracia é o campo da diferença e que quando um grupo sofre, isso impacta em todo o restante. Quando uma pessoa trans, seja uma mulher trans ou um homem trans, não consegue fazer um procedimento adequado no SUS e isso causa vários outros problemas de saúde, ela vai precisar passar por outros médicos, sobrecarregando as filas de atendimento. Então tudo isso se torna uma bola de neve. Promover, lutar, garantir o direito de todas as pessoas é também garantir o seu próprio direito de ter uma qualidade na assistência médica. Eu não vou me calar diante de preconceitos e de intolerâncias ditas aqui na casa. Durante a minha campanha, eu fui verdadeira com tudo aquilo que eu acredito e com o que eu sou. Eu quero agradecer todos os votos que eu tive aqui nessa cidade, eu quero agradecer as pessoas que chegaram depois e ficaram, e quero dizer que é meu compromisso ser verdadeira com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu sou. É isso que vocês sempre podem esperar de mim. Toda vez que uma mulher como eu, que é lésbica, que é uma pessoa com deficiência, está nesses ambientes, as próprias pessoas ao meu redor são pressionadas a se movimentarem, porque conforme eu me movimento, trazendo toda essa pauta, toda essa discussão, as pessoas precisam se movimentar, elas não podem mais ficar em inércia, né? Então, esse movimento começa a acontecer quando a gente tem uma representatividade de fato nesses espaços que são democráticos. A Thaly é moradora da região do Vale do Paraíba, cresceu em Taubaté e conhecer dessas cidades é muito importante, é determinante na hora de escolher um deputado, uma deputada que represente as necessidades da gente que vive aqui. A gente precisa de gente nova em São Paulo, em Brasília, para trazer recursos para as nossas cidades. A gente conhece os problemas, como a gente já falou aqui, a gente sente eles na pele todo dia e precisa de representantes com coragem, como é a Thaly, como eu sou, como nós fazemos juntas na política, para que a gente possa brigar pelo que é certo. Thaly, na hora que eu fui te mandar o recado, começou o samba, não podia ser diferente, porque a nossa amizade, a nossa parceria é assim, essa alegria, e é assim que a gente vai fazer política, nos apoiar e melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Vamos juntas! Quando eu falo sobre transparência na política, eu começo primeiro em mim mesmo, né? A transparência, ela é um valor para mim. Em qualquer lugar que eu ocupar, ser realista e ser leal àquilo que eu sou e digo que sou, né?